Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. É uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos aqui da nossa cidade e também da região, que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas dessas ações ocorram de forma individual. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Loriberto, homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, um cavanhaque mais ou menos grisalho, e eu estou vestindo uma camisa polo na cor azul celeste. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal no YouTube, curta e compartilhe todas essas histórias inspiradoras que a gente já tem produzido até aqui. Também convidar você para nos seguir no Instagram, no Facebook, nos acompanhar no Spotify em áudio e vídeo e também acompanhar os cortes que a gente tem publicado lá no TikTok. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Acesse Orplan Solutions nas redes sociais e chame o pessoal para um bate-papo. Também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para sua organização. É um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Gerencie seus doadores e doações. Você pode receber por Pix, boleto, cartão e depósito de forma automatizada e economizando até 80% do tempo neste processo. Acesse doardigital.com.br e fale com o Kleber. Também os apoiadores do podcast Blumenau Social, o site que faz a ponte entre voluntários e organizações aqui da cidade de Blumenau. Acesse blumenausocial.org nas redes sociais. E também ao Empreenda SC, um movimento de empreendedor para empreendedor. Lá você vai encontrar histórias, momentos e muita inspiração. É uma forma de se comunicar e aprender juntos. Acesse também Empreenda SC nas redes sociais. Hoje estamos gravando aqui o episódio de número 99. 99, estamos chegando pertinho aí do nosso 100º episódio, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho do IBGeron, Instituto Brasileiro de Gerontologia. É isso, né? Perfeito. Um instituto que desde 2007 zela pela qualidade de vida do ser envelhecente, qualificando e capacitando profissionais por meio de formações contínuas de cuidadores de idosos. Para isso eu tenho o prazer, privilégio aqui de receber a Creuza Maria Fleck, que é presidente do IBGeron, e também o Paulo Roberto Schweig, ele que é o presidente do Conselho Fiscal. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. É muito importante e mostrar à sociedade que estamos presentes há 17 anos. Mas vou me apresentar, né? Então, como professora, eu estou aqui hoje vestindo uma blusa branca, eu tenho cabelo crespo, curto, uso óculos, pele branca e já passei dos 60, então eu já faço parte desse grupo de pessoas idosas, né? Já que a nossa sociedade brasileira, a partir dos 60, Segundo a lei, né? segundo a legislação, vai mudar, Sim. vai mudar. Muito bem, eu sou presidente do Conselho Fiscal, me chamo Paulo. Fui bancário a minha vida inteira, sou aposentado do Banco do Brasil. E hoje abracei essa causa do IBGeron junto com a Creuza, que é a presidente, e dedico-me, depois de aposentado, à poesia, faço poesias. Mas sou um homem já também passado dos 60 anos e bem passado dali.
já estou me incluindo no grupo dos idosos. Cabelo bem branquinho, olhos azuis, uso óculos e estou vestindo uma camisa azul escura e uso suspensório, uma característica do Paulo aí. E a gente está aí junto com a Creuza, como já disse, batalhando por esse Imegeron. Que legal. Bom, vamos conhecer então um pouco da história do Ibegeron, né? 2007 foi o ponto de partida 2007, ou já teve antes um movimento? Não, ela nasceu assim de um grupo de pós-graduando em gerontologia. Acho que é importante ressaltar o que é gerontologia, né? Gerontologia é uma ciência que estuda o envelhecimento humano com um olhar de várias áreas do conhecimento, multidisciplinar. Então, o envelhecimento requer isso, né? A área da geriatria, ela tem um olhar voltado à saúde, aos cuidados com a saúde. A gerontologia aborda todas essas questões dos aspectos sociais e isso se faz necessário para que haja um atendimento completo, os olhares de várias profissões, né? Um olhar sociocultural, relacional, para que esse idoso seja bem atendido. E foi numa em 2006, que em 2004 para 2006 é que iniciou essa pós, e a gente começou a sonhar, a idealizar, na verdade, um instituto, né? Nós somos uma OCIP, uma organização da sociedade civil de interesse público. E nesta turma, com esses vários olhares, esses vários profissionais, nasceu o Ibegeron, né? E o objetivo, o olhar, é um instituto voltado ao envelhecimento. Então, ele está aqui no mercado, ele está na nossa sociedade blumenauense, em seu entorno, por quase 17 anos, né? Agosto, completamos 17 anos. E o nosso carro-chefe é o curso Cuidador de Idosos. A gente qualifica, a gente capacita numa carga horária de 160 horas teóricas e mais 40 horas de estágio dentro de instituições de longa permanência, né, e LPIs, que são instituições parceiras do nosso município aqui de Blumenau, que acolhem esses estagiários. É um estágio supervisionado, é um estágio em que os profissionais, que são os professores do instituto, acompanham, né? Então, se tornam aulas práticas dentro das instituições. E é importante ressaltar, né, Paulo, a importância deste estágio, este diferencial. O curso de qualificação e os cursos de qualificações que eu conheço a nível de Brasil, eles são cursos livres, eles estão dentro da legislação como cursos livres. Por ser cursos livres, eles não têm esta necessidade, eles têm que respeitar uma carga horária. Nós estamos acima dela, né? Por ter a carga horária de estágio. Mas eles não têm a obrigatoriedade de estar ofertando um estágio. Nós, por estarmos dentro deste curso, sentimos na hora de elaborar este programa para ofertar, né, à sociedade, que tínhamos que ter um estágio. Então, estas horas se fazem super necessárias para que aquele que nunca se deparou com o atendimento aos cuidados, as técnicas dos cuidados, possa, no exercício do estágio, aprimorar. E isso é o nosso grande diferencial do nosso curso do Instituto, do Ibegeron, né? Aí até me dá uma curiosidade, assim, né? De imaginar como alguém oferta um curso de cuidador de idosos sem ter a parte prática, né? Esse lado é interessante, e eu tenho falado sempre disso, que a teoria é uma coisa, a gente sabe isso na vida, a gente que já viveu um pouco sabe, teoria é uma coisa muito subjetiva, a prática ensina. Então, e a gente tem muitos exemplos disso, né? No decorrer da passagem que a gente teve. Tanto que eu uso um exemplo para citar isso aí, que se eu ensinar durante uma semana inteira, bater na tecla de como se monta um motor,
com todas as peças, a função de cada pecinha. E largar essas peças tudo espalhadas dentro de um quarto e largar o cara ali no fim do curso, ele não vai saber nem onde botar as 2 primeiras peças junto, né? Se ele não tiver alguém que oriente, começa por aqui, pelo chassi, por isso, por aquilo. Então, o cuidador de idosos é a mesma coisa. Ele sabe tudo o que tem que fazer, tudo que como, mas ele não tem por onde começar. Quando ele pratica numa ELPI, ele já vê o dia a dia da casa, ele vê o dia a dia do idoso, ele começa no seu trabalho já no curso e não depois. Ele não vai aprender com o idoso que ele vai cuidar. Ele vai aprender com vários idosos que já têm o seu cuidado e ele vai observar e também praticar. Essa parte do estágio, ela ocorre já no concomitante, decorrer... sim. O professor, né? O professor vai desenvolvendo, um exemplo, a fisioterapia, né? O fisioterapeuta desenvolve suas aulas e a gente já tem agendado na instituição um momento para que esta parte seja desenvolvida com os idosos. Assim como a parte da enfermagem e a parte dos estímulos cognitivos, né? Eu sou psicopedagoga e eu desenvolvo isso. Então, junto com os cuidadores nas instituições, que são os estímulos cognitivos, que são de extrema importância, né? Nosso cérebro precisa ser também atendido e não simplesmente porque envelheceu, a pessoa senta ali e espera o tempo passar. Então, os estímulos se fazem necessário para que essa memória fique presente, para que as doenças, apesar delas estarem já instaladas ali dentro daquele espaço, elas não venham a ter um tamanho muito grande tão logo se apresente. Então, o estímulo cognitivo vai dar uma oportunidade para que esse idoso desenvolva algo que ele ainda goste, que estimule seu cérebro e que lá na frente, se essa doença, essa demência, né, que são muitas, se apresentarem ali, vai fazer o quê? Mas ele precisa dos estímulos. Né? Eles se fazem eu vejo necessário. Muitos vídeos de atividades que são feitas em casas de idosos, assim, coisas assim que eu penso, mas isso é tão simples, né? Simples. Mas assim... Para nós. Mas assim, tu observando o idoso participando daquela atividade, daquele exercício, que às vezes é pegar uma bolinha, aí tem lá, não sei se é o cuidador, ou, enfim, mas alguém que está ali presente, ele tem lá um chapeuzinho do contrário e o idoso tem que jogar a bolinha dentro do chapéu. Hoje sim. São coisas assim, né, que vai treinando novamente aquilo que está... Isso é um exemplo, né? Sim, tem N outros, assim. Imagino que vocês desenvolvem N outros também. Né? As instituições, tem muitos jogos. Né, as instituições de longa permanência, elas têm uma equipe, tem psicólogo, tem educador físico, né? Hoje, a nossa área, por exemplo, a área da gerontologia, ela pode atender também a tudo isso, incluindo os estímulos cognitivos. Nós ainda temos uma mentalidade ainda um pouquinho, está vindo devagar, se tu for comparar do eixo Rio-São Paulo, onde as instituições têm gerontólogos dentro desta equipe. E esse é um olhar diferenciado. Aqui no Sul ainda temos uma cultura que ainda não, ele não aparece. Então, não é para menos assim que surge cursos de gerontologia hoje, amanhã, né? Nós já tínhamos aqui em Blumenau, né? A FURB tinha uma parceria com a Fritz Miller, foi dali que a gente conseguiu ter a nossa pós-graduação. Hoje já não tem, não tem mais, isso não está mais existindo. Né? Então, tem outras instituições que oferecem a distância, né? A distância, né? Mas isso poderia acontecer, deveria ter mais, né? Mais. Enquanto nós, cuidadores, né? Ou melhor, para qualificar cuidadores, nós temos uma equipe e esse olhar dessa equipe é importante para fazer um diferencial desse profissional, né? Desse cuidador que vai atuar
junto às instituições. E outra coisa, acho que bem interessante do nosso curso, é que as pessoas que nos procuram para fazer o curso, eles querem atender depois, cuidar o idoso em suas residências, né, a domicílio. Então, eles saberão e sabem que será uma atividade bastante solitária, né, de uma forma que, de repente, estarão meio sozinhos, porque, às vezes, a própria família coloca, né, este familiar aos cuidados somente desse profissional cuidador, e que ele tem que se preparar para isso. Sim, ele terá várias tarefas, não somente o olhar do cuidado, mas um entorno, né, de várias coisas que tem que cuidar deste idoso. Então ele tem que se preparar, e se preparar bem, né? A sociedade precisa disso, né? Um cuidador bem qualificado. Pegar um gancho, que o cuidador de idosos, o preparo, o curso de cuidador de idosos do Ibegerão, ele tem para cada área um profissional contratado para isso. Quando é a questão da fisioterapia, é com um fisioterapeuta. Quando é enfermagem, é com um enfermeiro ou enfermeira, tá? Masculino ou feminino, tanto faz. Estímulos cognitivos é com alguém da área. Ética, nutrição, odonto, cada área tem o seu profissional contratado para ministrar esse curso. Muito ocorre nos cursos online que ele é produzido por uma única pessoa, né? Ou até em outros cursos ministrados por uma única pessoa. Ora, disse que quem faz muitas coisas ao mesmo tempo não faz nenhuma direito. Então, a gente partiu deste princípio de que cada um tem que cuidar da sua área, né? Então, como ela disse, o cara vai ser um solitário depois lá cuidando do idoso, mas ele vai ter uma base. E outra, ele vai ter a quem recorrer. Ele vai ter um professor que, né, em última instância, ele volta a contatar, olha, aconteceu aqui tal caso, como é que eu faço, como é que eu ajo, essa coisa toda, né? Que seria o pós-formação, né? A nossa sociedade está envelhecendo, e envelhecendo mal, e precocemente. Para teres uma ideia, nós estamos com 35 milhões de brasileiros sexagenários. E em 2050, vai dobrar, 65, 68 milhões de brasileiros. Precisamos urgentemente de pessoas capacitadas, qualificadas para atender esta demanda, porque elas poderão chegar, mesmo que chegue aos 65, né, aos 70, aos 80. Outra coisa, nós estamos ainda, e isso vai existir, o preconceito que se chama idadismo. Há um preconceito, e a gente vê em todos os segmentos, né, da nossa sociedade, e isso terá que em algum momento mudar, no sentido que a sociedade perceba que o envelhecimento está aí, a maioria das pessoas terão em uma certa idade e teremos que conviver com isso. Mas muitas terão necessidades de cuidados específicos por ter agregado patologias e que requer cuidados, né? As doenças que poderão requerer, e até mesmo por limitar totalmente o idoso. Então, a importância, eu acho que a nossa sociedade precisa sentir a importância de termos os cursos e profissionais capacitados e bem capacitados para cuidar dessa demanda que está chegando. Está aí. Ela já existe. Hoje não tem assim, eu sempre digo aos nossos cuidadores, tu não és um profissional do futuro, tu és do presente. Tá agora, já está acontecendo, a necessidade existe, o bom profissional vai ter sempre um espaço de trabalho em nossa sociedade, né? É impressionante que o homem não descobriu este espaço. É um nicho para ele, porque eles têm
querendo ou não, eles têm mais força, apesar que não é com força que se retira alguém de uma cama, é com técnica. Mas ele também está sendo procurado porque tem muitos senhores que gostariam de ter um cuidador do sexo masculino. E eles são quase inexistentes. Os poucos que têm estão ali no mercado de trabalho. Estão, modificaram totalmente sua forma de trabalho e estão cuidando, estão se realizando também nesta área, né? É interessante essa tua fala da necessidade de qualificar mais pessoas, né? Porque um cuidador, vamos lá, ele vai estar fixo cuidando de alguém. Sim. Ele não vai conseguir atender 3, 4, 5. Ele é exclusivo. Né? Por isso eu preciso ter mais Exatamente. Né? É diferente de outros profissionais que conseguem atender um número maior de pacientes. Né? O Ibegeron hoje teria condições de atender de forma a cada 6 meses 2 turmas de 20 alunos, que seriam 40 ou 80 pessoas por ano, tá? Bem qualificados. Todavia, como já foi dito antes aqui pela Creuza, o público que se candidata a ser cuidador normalmente é de baixa renda ou está desempregado, né? E ele não dispõe de recursos. E ali reside um grande problema para o Ibegeron, de manter uma equipe qualificada no corpo docente, que são os que ministram as aulas, que também não podem trabalhar de graça, né? E dispõem do seu tempo. E do outro lado, não ter recursos para pagar essa gente, porque o aluno não teria para pagar. Então, aí que entraria o grande auxílio da sociedade. Quando eu era jovem, eu falei que era bancário, gerente de banco, seguidamente eu recebi pedidos de doação para conjuntos de terceira idade ou coisa assim. E eu me imaginava, disse, mas que eu vou ajudar ali? Se não são mais meus clientes, não me dão retorno. Não, nós investimos em jovens e adolescentes, enfim, pessoas ainda produtivas. Só que eu esqueci de uma coisa, que eu também ia envelhecer. Esse o nosso empresário de hoje, às vezes, esquece. Né? Então, no momento que ele se conscientizar que amanhã depois ele tem o pai, ele tem a mãe, ou ele tem um tio, uma tia, ou ele próprio vai precisar de algum cuidador, e ele não investiu nisso. Então, aí é a oportunidade das empresas destinar algum recurso também para essa finalidade. Porque se nós pudermos dar uma bolsa para o aluno, ele vai se formar e vai ser muito grato a isso, né? Sim, atualmente, ou desde a sua existência, sempre tem pessoas físicas que pagam um curso para um cuidador, né? Isso nós não podemos deixar de mencionar, porque somos gratos a essas pessoas, que são poucas, mas elas estão em nossa sociedade e elas beneficiam e mudam a vida, né, de muitas pessoas que passaram pelo Instituto graças à ajuda destas pessoas da nossa sociedade. Então, algumas coisas, alguns movimentos, pequenos movimentos, eles existem. Agora o Paulo traz aquela ideia da pessoa jurídica, né? O empresário olhar para dentro da sua empresa e ver que ali tem um corpo de pessoas que vão envelhecer ou que tem pessoas envelhecidas em casa e que precisam de cuidadores no futuro, que são profissionais que precisamos prepará-los para atender essa demanda. Acho que este olhar, né, ele é de extrema importância, esse olhar empresarial, esse olhar da nossa sociedade como um todo, empresas,
públicas ou a privada, o público, olhar do público também, né? A empresa pública, ela não chamamos de público, mas o poder público, né? Na empresa, o poder público que venha a olhar de forma diferente a esse envelhecimento que está chegando, está batendo a porta da nossa sociedade brasileira, né? É fundamental. Aí eu tenho uma poesia, eu já falei que fazia poesia, eu tenho uma poesia que retrata muito bem isso aí, que o título é Envelheci e Agora. E nela eu coloco simplesmente uma situação do empresário que quando precisou de um funcionário para isso, para aquilo, para aquele outro, ele juntou currículos, ele juntou diplomas, ele escolheu o que tinha de melhor para servir a sua empresa. Só que a idade chegou, a necessidade de arrumar alguém para cuidar de si, e ele não tem ninguém para pedir currículo, pedir diploma, pedir qualquer coisa. Ele vai ser cuidado por qualquer um. Então, é uma situação, e essa situação eu não criei fictícia, ela é real. Ela é real. Eu hoje, se precisasse de um cuidador, eu ia me culpar por nunca ter ajudado os grupos a formar algum. Né? Então, eu vou ter que ser cuidado por quem? Por qualquer pessoa que se disponha a me cuidar. Né? E que vai ter justamente a questão da falta da técnica, exato, do conhecimento, né? Que o curso de vocês proporciona. Exatamente. E aí tem mais um detalhe. Se foi a era em que o cuidador do pai e da mãe era o filho, isso não existe mais. O filho vai tratar da vida dele, a filha vai tratar da vida dela. E assim por diante. Com raras exceções, é claro, né? Mas mais e mais e mais eles vão entregar isto para pessoas especializadas. E elas vão ter que existir. Deveria ser pessoas especializadas, né? Sim, deveriam ser, deveriam. Porque se eu pretendo qualidade de vida para o meu pai, por exemplo, que hoje não vive mais, já não foi, mas fosse o caso, eu ia querer que ele tivesse o melhor no fim da vida dele, porque ele sempre escolheu o melhor para a empresa dele, que hoje é minha. Né? Então, ele teria esse direito. Só que eu não vou achar ninguém. Eu vou achar, assim, o irmão da filha do compadre lá, parece que cuida alguém. Então, eu vou lá buscar ele. Não sei qual é a técnica que ele tem. Né? Essa mentalidade, ela tende a desaparecer, né? Não se concebe mais que seja um subtrabalho, um subemprego, até porque o cuidador ele tem um salário diferenciado, né? E ele pode mudar até sua vida sabendo cuidar, então se qualificando, buscando conhecimento, se atualizando, porque a atualização está aí, né? O conhecimento está à disposição e ele precisa se atualizar. Então, aquela ideia do passado de que uma pessoa podia cuidar porque ela já cuidou de alguém e cuidou lá de não sei de quem, isso tende a desaparecer, porque quem está envelhecendo, se ele exigiu, como diz a poesia do Paulo, se dentro da sua empresa ele teve suas exigências a nível de funcionários, ele continuará tendo quando vai ter alguma pessoa que vai estar cuidando dela. Então, acho que essa mentalidade é assim que se desenha para o futuro. Eu vejo que se desenha desta forma. A exigência vai permanecer, né? Eu penso até que é uma questão assim, enquanto não estiver batendo na porta da minha casa, daí não tem não me incomoda, não me interessa, né? Ela não me incomoda. Não me incomoda. Agora, quando isso começa a vazar por baixo da porta, aí acho que eu preciso fazer alguma coisa. Né? E quando vai justo nesse ponto que o Paulo levantou, de eu ir ao mercado e não encontrar alguém qualificado ou como eu gostaria que
que tivesse a qualificação. Né? E tanto é que a nossa preocupação a nível de qualificação, ela se estende para a educação continuada, de tempo em tempo, ou estamos ofertando e chamando esses cuidadores de volta para que venham se atualizar, para que venham trocar, para que venham tirar suas dúvidas. E a gente vê isso de extrema importância dentro de um grupo, né, que está querendo saber, que busca saber mais, que vem ao encontro. Acho que isso é bem importante. Então, e a gente vai enfocando as áreas que até a própria demanda pede, né? Não assim, temos o curso X, não. Qual é a demanda? E a gente oferta, e é bem importante essa atualização. O Instituto vem fazendo isso desde o início, né? E é bem interessante que permaneça, né? Sim, com certeza é importante. A questão da atualização, até porque a realidade vai mudando. Vai mudando. Os conhecimentos vão sendo acrescidos. A ciência vai descobrindo novos métodos, novas maneiras. Há pouco a gente falava da questão da tecnologia, né? Sim. Que há 10, 15 anos atrás, certamente quando foi fundado o IBGERON, era uma realidade tecnológica que é totalmente diferente da de hoje. Né? É interessante. A gente ensinava a fazer os bilhetinhos para deixar para a família ou ligar assim no telefone convencional. Hoje há uma necessidade de orientar para que elas gravem, para que elas escrevam. A gente tem um componente curricular onde a gente desenvolve a comunicação, a linguagem, tem formas de falar, tem forma de escrever, tem forma de gravar um áudio ou um vídeo, né, para mostrar como está o idoso. Tudo isso tem técnicas e não se faz no amadorismo. Então, isso nós também tivemos que nos adaptar a essas novas tecnologias, né? Então, até dentro de um próprio curso, né? De cuidador de idosos. E aí a gente tem até feito parcerias com alguma empresa, como a gente falou no começo. A gente fez uma parceria com o Coffee House para levar nossos eventos para lá, né? A fim de angariar fundos, onde a gente faz as rifas e vende os cartões, mas também nós temos uma parceria com a Metal Clean, que é na 1º de janeiro, 170, não é isso? Isso. Que vai nos ceder um espaço maior para as aulas. E com a vantagem de que ela tem todos os equipamentos necessários, falamos em tecnologia há pouco, para movimentar, para deitar, para levantar, para dar banho e outras coisas mais necessárias no cuidado ao idoso. Então, eles já vão estar à disposição ali. Quem fizer o curso já vai tomar conhecimento de como que é o tal equipamento e aquele outro, para poder, inclusive, recomendar ou não, né? Um laboratório. Isso. Exatamente. Isso, bem lembrado, Paulo. Sim, eu já ia falar, mas tu adiantaste o assunto. A Metal Clean é uma instituição parceira, é uma loja, né, de equipamentos hospitalares. Ela abriu recentemente na Itopava Norte, e 1º de janeiro, né, o endereço, 170. Isso. E ela veio ao nosso encontro disponibilizando um espaço, por ser um espaço maior que a nossa sala da sede, para que a gente possa levar o curso para outros bairros. E esse bairro, então, a gente está levando para Itopava Norte, e a sede deste curso, nesta próxima turma, 23 de maio, será justamente o início dela. Será dentro deste espaço físico da Metal Clean Hospitalar, que é uma loja de produtos hospitalares, onde cada profissional, em suas aulas, tem à disposição um equipamento enorme, novos, né? Sim, sem uso ainda. Né? Onde tem todas as tecnologias, né? Tecnologias de ponta, porque tem equipamentos toda hora, né? E a gente viu que a loja está bem equipada e que isso estará à disposição dos profissionais que estarão dando aula. Isso é de suma importância para o curso também, né? Não que a gente não tenha uma outra coisa, a gente até tem, mas é muito precário. Lá não. São equipamentos atuais e que se fazem necessários,
né? Remoção de uma cama, uma cadeira onde o idoso, uma cadeira de banho, uma cama específica, enfim, tudo isso estará à disposição. Isso a gente está muito grato por isso, né? Somos gratos por isso, né? Ali, agora volto naquela questão da especialização, né? Com base no estágio. No estágio, né? Porque cada idoso ele tem uma necessidade, né? Sim. Tem aquele que tem uma boa autonomia, né? Consegue se virar em muitos aspectos, né? Mas tem aquele que é totalmente dependente, não consegue sair da cama, né? Não consegue se movimentar, então existe todo um trabalho em cima disso, né? E se você tem o equipamento adequado, né, para mostrar para um cuidador como fazer, nossa, isso realmente isso vai fazer facilita depois, né? A ação desse cuidador, né? E não quer dizer que ele daqui a pouco se depare com alguma situação que não foi apresentada durante o curso. Com certeza, né? Mas aí que vem aquilo que eu falei antes. Ele terá um especialista da área que ministrou conhecimento para ele, e talvez aquele ele não tenha falado, onde ele pode se socorrer. Né? Ele vai ter... Hoje nós estamos na era da comunicação, né? Então é fácil. É claro que o desejo maior é o envelhecimento ativo, né? Gostaríamos de ter um envelhecimento ativo. Isso quer dizer termos nossa autonomia, nossa independência, né? Mesmo que tenhamos 80, 90, nossa sociedade temos muitos idosos que conseguem, felizes deles, né? Mas hoje as instituições, né? Os familiares muitas vezes querem ficar com seus idosos, né? E acabam levando para as instituições por ter uma equipe multidisciplinar que vem atender nessas patologias que vão se agregando, principalmente no que demanda assim ao cadeirante e uma demência, enfim, são pessoas que envelhecem desta forma e isso requer muitos cuidados, né? E quando a família quer um cuidador, ela quer um cuidador qualificado que venha a atender tudo isso e que compreenda tudo isso, né? A nossa sociedade, assim, o envelhecimento com demência é uma coisa que só tende a aumentar, né? O fato de estarmos envelhecendo e a idade, o brasileiro ou o mundo está envelhecendo, tendo mais idade, ele poderá desenvolver uma demência. E isso requer cuidados específicos e especiais, né? E a nossa sociedade precisa entender que requer e precisa de cuidadores capacitados, qualificados para atender essa demanda. E é uma questão interessante porque, agora olhando assim para dentro da minha família, né? Não quer dizer que uma pessoa que foi ativa toda a sua vida, com leitura, com estudo, não venha a desenvolver alguma questão mental no futuro, né? Eu lembro da minha avó que desde muito jovem lia no alemão e leu até, né, uma boa idade e de repente ela desenvolveu Alzheimer. Sim. E aí? Tem muita coisa orgânica ali no meio também, né? Sim, tem fatores que a gente... Mas assim, né, o meu destaque é assim que mesmo que a pessoa tenha sido, né, muito dinâmica durante toda a sua vida, não quer dizer que ela venha a não sofrer alguma coisa, algo de demência a estatística, a estatística ela é cruel até nisso. Essa sua avó, certamente ela desenvolveu lá com uma idade avançada, mas ela poderá chegar a partir dos 60, senão 65 anos, e a estatística ou a literatura, né, melhor, ela traz assim, a pessoa com baixa escolaridade, ela pode desenvolver mais cedo, né? Talvez a sua avó, pelo fato de ler, pelo fato de fazer outras atividades, demorou mais. Claro que tem fatores
fatores fisiológicos agora, né? Que a gente não vai entrar no que da questão, mas que tem que ser atendidas antes, né? Que vem a questão do colesterol, tem a questão de questão física, né? A obesidade, a questão cardíaca, quer dizer, tem toda uma questão orgânica que tem que ser olhada para que a gente... Até mesmo a questão alimentar. A questão alimentar, então, é fundamental e as pessoas precisam se preparar também nisso para envelhecer bem. Mas envelhecer bem. Tão bom, né, gente? Para saber envelhecer. Mas comer bem também Né? é fundamental, né? Tínhamos um jornalista em Porto Alegre, Paulo Santana, vocês devem ter visto. Ele dizia, por que tudo que é bom não faz bem para a saúde? O que faz bem para a saúde é tudo que eu não gosto. Ele sempre dizia isso, né? E de certa forma é verdade, né? Não se pode comer muito sal, não se pode tomar bebida alcoólica. Então, todas essas coisas que as pessoas gostam de fazer. Tomar um vinho, né? Mas precisa cuidar isso. Precisa. Principalmente quem já tem mais alguns outros fatores que podem levar ao estado demente. Isso, há um tempo atrás dizia que era hereditário. Meu pai, minha mãe tiveram, meu avô, então eu vou ter. Não necessariamente. Vai depender muito da tua forma de viver a partir disso para que você tenha a possibilidade ou não. A estatística também, a literatura traz, né, que é 25% a possibilidade. O restante é o meio, né? É o meio, a forma como você vive. Então, temos que nos cuidar também e eu acho que temos que aprender a envelhecer. Eu sempre digo, a gente tem que aprender a envelhecer. Se queremos viver mais, a gente tem que saber que temos que aprender a isso também. Aprende-se tudo, por que não aprender e aprender para ter um envelhecimento ativo? Todo mundo quer independência, todo mundo quer autonomia, mas ela vai embora se a gente começar a agregar patologias, né? E daí a gente está falando demência, mas tem o Parkinson, que está ali, muito, muito, muito presente nos idosos, né? Aliás, um abraço para uma querida que a gente já entrevistou aqui, do Viva Parkinson, a Margit, que tem feito um trabalho muito legal também nessa área, né? Sim, se faz necessário. E tantos outros, né? E... Bom, 2 turmas, isso é o que vocês têm tentado fazer por ano. Nós temos condições de fazer 2 turmas por semestre. Certo. Todavia, eu vou ter que ser sincero, a gente tem conseguido uma turma e olha lá. É importante, assim, dizer que as aulas, né, acontecem numa turma, digamos, segundas e quartas, terças e quintas. Essa é a forma como é estruturado o curso, né? A maioria trabalha durante o dia, então nós não temos como... As aulas seriam à noite. À noite. Nós não temos muito como trazer este cuidador e até mesmo os professores, né, para atuar, para dar aula neste momento, né, dessa forma. Já desenvolvemos sexta-noite e sábado, já tivemos turma dessa forma. Dessa forma, se formata, assim, os cursos de atualização, né, a educação continuada, a gente faz sextas à noite e sábado, que é a forma como também funciona. Mas... temos uma necessidade, né? O Paulo acho que se ressalta muito bem a questão de nós termos 2 turmas concomitantes, porque nós temos espaço físico, nós poderíamos ter uma turma no centro da cidade, que é a nossa sala, ali na 7 de setembro, né? Edifício Dona Guilmar, sala 101. Em frente ao Café House. Em frente ao Café House, uma divisa com a escola Sagrada Família, a subida da escola ali. Estamos ali, nossa sede desde nossa criação, ela está situada ali. Então, nós poderíamos ter uma turma sendo desenvolvida ali e outra digamos, num bairro, né? Nesse caso agora, na Metal Clean, lá na Itopava Central. Itopava Norte, desculpe. Mas, vamos cair mais uma vez na questão. Eu atendo muitas pessoas que querem fazer o curso. E acho que assim, aqui tem um chamamento,
um chamamento assim, ó, se o poder público ou privado, né, que somos uma OCIP, viesse e olhasse para o interior desta necessidade, né? Dá para canalizar e é possível canalizar valores para que a gente possa chamar essas pessoas, né? Que se dizem baixa renda, que se dizem impossibilitado de pagar. Isso que nós reduzimos o nosso valor da nossa parcela, que já estava um valor que era valor de mercado, uma das necessidades, né? Do IBGERON, a gente já baixou. A gente está, nessa próxima turma, a gente está fazendo sorteio de bolsas integrais, né? Então, é uma forma das pessoas se sentirem motivadas também. Só que esbarramos, mais uma vez, que muitas pessoas dizem, não, se eu for contemplada, até eu posso ficar, senão eu não posso. Quer dizer, essas pessoas que já entraram em contato comigo, que não são poucas, eu gostaria, enquanto instituição, de estar abrindo as portas para qualificá-las. Eu acho que isso é uma forma, né, um trabalho social que reverte para o social, que reverte para toda a sociedade. Porque a necessidade, a demanda está aí. E ela requer que tenhamos profissionais qualificados. Só que esses profissionais gostariam de ser profissionais da área e estão impossibilitados porque eles não têm esse recurso inicial de estar pagando para se qualificar, né? Então, o nosso instituto, hoje, ele, mediante, como eu falei anteriormente, os eventos socioculturais, revertemos em bolsa, essas bolsas, esses descontos, isso tudo é revertido, mas ainda a gente não consegue atender a todos. Não é possível, porque temos ainda, por outro lado, que manter o Instituto de portas abertas. Para isso, temos contas a pagar, né? Acho que cabe aí dizer que todas as pessoas envolvidas no trabalho do IBGERON, na área administrativa, seja o Conselho de Administração, outras pessoas, os voluntários, ninguém percebe remuneração. Isso é todo um trabalho gratuito. Todavia, nós não podemos exigir que uma pessoa especializada, professor, né? Os professores, uma enfermeira ou um enfermeiro, venha e disponha aí de, 4 horas durante uma noite, várias semanas seguidas, faça isso de graça. Então, claro, muitos... Até como um estímulo também, né? Até como estímulo para ele fazer o trabalho bem feito e tudo. Então, isso aí tem nos dado realmente essa vontade de procurar recursos aí, né? E a gente espera que realmente as empresas e a sociedade como um todo acorde para o fato de que não é só a sociedade brasileira que está envelhecendo. Blumenau faz parte da sociedade brasileira. Então, Blumenau também está envelhecendo. E se for ver também estatisticamente, é uma região em que, pelas condições climáticas, pelas condições de vida das pessoas, vive-se mais. Isso é positivo? É. Mas volto a dizer, enquanto a pessoa tiver autonomia e independência, ela poderá chegar aos 100 anos e não ter as suas necessidades. Porém, se envelhece também com patologias, com doenças que requerem cuidados. E esses cuidados precisam ser qualificados. A pessoa tem que estar qualificada para desenvolver o cuidado, né? É fundamental. Fazendo um parênteses, então, em relação a essa questão, né? Como quem está nos acompanhando até agora, né? Como é que podem ajudar o IBGERON a continuar esse trabalho também de capacitação? Nós temos condições de receber doações, né, de empresas. A gente tem até um recibo especial para isso. E hoje é quase que generalizado a passagem do Pix, né?
Então, a gente tem o Pix do Ibegerão, se alguém quiser, ou quiser doar sem se identificar, simplesmente faz uma doação sem identificação. A gente pode, o Estatuto permite receber doação de pessoa física, de pessoa jurídica, enfim, de toda a ordem de doação que chegue, né? Então, se você me permite, eu vou dar no ar aqui o Pix do Ibegerão, onde as pessoas podem, se quiserem, qualquer doação é bem-vinda, né? CNPJ. Então, é o nosso CNPJ, que é 09 110 135, 1000 invertido, como costumam dizer, que é 0001-84. Na descrição a gente coloca ele também. Então, ele vai descrito embaixo. Né? Então, nesse Pix podem doar. Se quiserem se identificar, aí sim terão que nos remeter o comprovante para que em cima desse a gente faça um recibo de doação. Né? E se não quiser se identificar, faz a doação e não comunica nada. As formas de contato a gente também deixa na descrição, e-mail, telefone, se Sim, for caso, o contato, social, né? nós temos um telefone fixo que recebe e já transfere para um WhatsApp Business, né? Que é atendido pela própria presidente ou com quem estiver com ele naquele momento. Mas a pessoa no WhatsApp Business vai ter retorno. Ótimo. Tá? Eu acho que é importante voltar a falar sobre aquela pessoa física que tem colaborado conosco, né? Que somos muito gratos a ela, e dizer que isso talvez já tenha passado, né, pelas pessoas, assim, do tipo, eu poderia colaborar porque eu gostaria de qualificar alguém para que de repente até venha cuidar de mim no futuro, né? Então a gente está também, né, recebendo estas pessoas. Eu tenho pessoas que querem fazer o curso, mas elas dizem que não tem como pagar. Então, se essas pessoas puderem fazer essa contribuição, ela é bem-vinda, né? Tem aquela, quero contribuir, pode canalizar para a pessoa. Vamos canalizar, sim. Acho que é bem interessante. Adote um cuidador, vamos dizer, uma campanha assim, talvez, não? Mais ou menos isso. Não, existe também, permite, existe também aquela pessoa que já está necessitando de cuidados e tem recursos para isso, e tem um cuidador que não tem o curso e que ela queira que ele faça. Isso. Ela pode contatar conosco e dizer, olha, eu pago esse curso para essa pessoa, libero ela neste horário e isso, famílias, né, que já têm essa situação. Famílias que já têm, exatamente, que naquele momento, enquanto o cuidador está em curso, provavelmente essa pessoa não vai ficar 24 horas. Então ela já cumpriu o seu horário. Sim. E deve ter um outro no lugar, ou coisa assim. Então, ela poderia perfeitamente fazer o curso pago pela pessoa quem ela está cuidando. Aliás, isso tem também regramento, né? Do tempo de permanência do cuidador na casa Sim, tem legislação para isso. Como qualquer profissional. Ele segue a linha de todo, né, de todo funcionário, né, de horários 44 horas, né? Nas residências é 44 horas, segue todo aquele padrão, né? De todo o funcionalismo. Nas instituições, eles têm uma forma um pouco diferente. Tem instituição de 12 por 24, 12 por 36. Escala. Me parece que as instituições estão na faixa de 36 horas, né? Então, mas segue toda a legislação vigente. Este cuidador, acho que é importante ressaltar, esse cuidador ganha todos os seus direitos trabalhistas, né? Ele não é uma profissão ainda reconhecida, tá? Ela não foi sancionada ainda. Ela segue, assim, dos trabalhos domésticos, segue toda a legislação. Então, é salário, 13º, férias remunerada, tudo isso recebe. Porém, enquanto profissão, ela ainda não foi reconhecida. Esperamos, né? Esperamos que ela venha a acontecer nos próximos
Vamos dizer, nos Logo, próximos, né? nos próximos anos. demora Que o tanto, Congresso volte também seu olhar para a idade, né? Para os idosos e ponha em pauta isso. Isso precisa voltar, isso né? precisa voltar. Né? O Já projeto esteve em pauta. existe. Ele existe. Só precisa voltar à pauta. Ele Né? volta à pauta, exatamente. Então a gente espera que isso também ocorra, né? Isso também é acho que deve ser um reconhecimento a mais, né? Para quem está atuando. Movimentos da nossa sociedade, né? Acho que está precisando mais, no sentido assim, vamos chegar né? A política, teremos que chegar lá, né? Para poder resolver isso, né? Porque ter a regulamentação, ou ter um código que reconheça, olha, essas atribuições são de um cuidador. Né? O código hoje vigente é dos serviços domésticos. E daí vem muitas vezes as confusões, né? De estar contratando um cuidador, mas que terá que fazer todos os demais serviços da casa. Eu acho que cabe aqui uma ressalva. O cuidador é responsável por tudo que diz direito aos cuidados, aos bons cuidados do idoso. O alimento, a roupa, a limpeza e os cuidados do quarto, a higienização daquele espaço, a higienização da roupa, aquele alimento servido de acordo. Isso tudo é responsabilidade. Porém, essa pessoa pode estar dentro de um casarão e, de repente, a família achar que esta casa é para ser cuidada pelo cuidador. Na medida que ela vai cuidar da casa, o idoso poderá não ser bem cuidado, né? E o cuidado, né, não vai acontecer, né? Leonardo Boff diz que o cuidado em excesso é obsessão, mas o não cuidado, esse descuido que pode acontecer também, pode o idoso que vai sofrer, né? Então tem que cuidar muito bem sobre como cuidar, né? A negação do cuidado é o descuido, né? Negar o cuidado, né? Sabe que agora, assim, me ocorreu, assim, óbvio que vocês, o foco de vocês, ele é para as pessoas idosas, né? E eu lembrei agora que nós estamos também numa situação crescente no Brasil e no mundo de crianças que nascem com algum transtorno. Muitas delas, né, dependendo do nível, elas serão adultos, né, que vão levar a sua vida conseguindo fazer as suas coisas, mas tem aqueles que vão ter dificuldades, né? Eu imagino que o curso que vocês oferecem, ele ajuda também a um cuidador para essas pessoas também, de certa forma, né? Precisamos ter um olhar diferenciado, sim. E isso assim, tem aparecido em todas as turmas, né? Porque o que está acontecendo? O síndrome de Down não vivia como vive hoje, né? Ele não vivia. Há um tempo atrás, ele está envelhecendo. Isso. Ele está envelhecendo. E ele requer um olhar diferenciado. Sim, o nosso curso tem essa preocupação e a gente tem que cada vez mais. Sem falar dos problemas da própria aprendizagem que ela vai levar, porque são síndromes que a pessoa leva para o restante da vida. Então, vão envelhecer também. Eu sempre digo, todas essas pessoas que não envelheciam, elas têm todas as chances, porque a medicina está favorecendo para que elas cheguem numa idade avançada e requerem cuidados maiores ainda, né? A gente tem na literatura casos assim extremos de tem que ter o familiar, que é a mãe que está idosa, que já precisa de cuidados, está cuidando um síndrome de Down, porque era a mãe que cuidou a vida inteira, e ela que entende essa criança, ela que entendeu esse jovem, esse adolescente, esse adulto, e agora envelheceu. Envelheceu junto com ela, e os dois estão juntos, né, envelhecidos.
E a sociedade precisa de cuidadores também para este fim. É uma realidade. É uma realidade. É uma realidade que... É uma realidade. A tendência é crescer. Eu lembro que já tive aqui pessoal de instituições que tratam do autismo. Isso. E muitas vezes é uma preocupação, assim, o pai e mãe que, meu filho tem autismo grau 3, que é o mais severo, né? Ok, né? Mas já começa a botar o olho daqui a 30, 40 anos, como vai ser? Sim. Né? E se coloca nessa situação, assim, eu vou envelhecer, quem vai cuidar? Quem vai cuidar de mim? Né? Envelheci, quem vai me cuidar? Eu sou psicopedagoga, fui na rede municipal por vários anos e a gente via então o jovem, a criança. Mas esse jovem, essa criança autista, esse jovem com TDAH, essas crianças, elas vão envelhecer e requerem cuidados redobrados. E quem vai cuidar terá que saber o que é um autista. Senão, ela não vai saber cuidar. Ela terá que saber lidar com essas pessoas que estão trazendo todas essas síndromes que desenvolveram e que vieram com elas. A escola deu conta porque tinha profissionais. A sociedade, de repente, acolheu no trabalho, né, direcionados a ela, porém envelheceu e o nosso cuidador não tem um olhar focado para os cuidados, né? Isso é bem complexo e requer, sim, que nós, enquanto uma instituição que qualifica, cada vez mais, né, informar e também transmitir conhecimentos para que saibam cuidar dessas pessoas. Cada vez mais multidisciplinar. Multidisciplinar. Cada vez vem mais uma coisinha. Cada vez vem mais uma coisinha. Não é só nas patologias assim, cuidar, né? Eu sempre afirmo que cuidar de pessoas é a mais bela arte do mundo. Dá trabalho. E por isso que é tão difícil. Por ser belo é difícil. Mas é um trabalho bonito. Trabalho bonito desde que você tenha capacitação para isso. A gente bate demais nessa tecla da capacitação. Porque hoje eu não tenho dado nenhum para me basear, um dado que eu vou jogar, mas eu me admito dizer que 90% das pessoas cuidadas em casa, ou seja, em ILPIs, não tem preparo para isso. Não tem formação. Eles chegaram ali e começaram e foram criando uma prática própria, né, que nem sempre pode ser adequada. Então, por isso que há de surgir muito mais escolas de capacitação, mas não escolas que simplesmente distribuam um certificado. Escolas que realmente capacitem, que façam o curso técnico, que façam o cara botar a mão na massa. Até uma coisa que a Creuza pode confirmar, eu sou recente no Ibegerão, estou aqui trabalhando há 6 ou 7 anos apenas, mas ela está desde o começo, desde 2007. Quantas turmas que chegou no final e quando a pessoa entrou no estágio, disse, meu Deus, mas não é isso que eu quero. E desistiu. Muitas pessoas. Porque muitas há pessoas. de se ter aptidão também para isso. Né? Primeiro ponto é gostar de pessoa. Gostar de pessoas. Por isso que eu disse, a mais bela das artes, mas é muito difícil. E assim, e gostar de pessoas, eu acrescento, estar muitas horas do dia em contato com um idoso que poderá estar repetindo histórias, que poderá ter todas umas exigências que a pessoa poderá se cansar. Requer muita calma, muita tranquilidade, muito afeto, muito carinho, muita atenção, muita ética para desenvolver o cuidado. Então não é assim, vou cuidar. Não é. As técnicas se adquirem, as técnicas estão aí, elas têm como ser feitas, aprendidas e aprendidas. Porém, este dia a dia, esse afeto, esse carinho, essa atenção, este zelo, né? Esta compreensão, esta calma, isso tudo, essa empatia, requer
que a pessoa seja muito dedicada e goste de estar em companhia de idoso. E eu começo minhas aulas assim, né? Se gosta de idoso. Eu por isso e por isso. Então, vamos lá. Então, tu está no curso certo. Agora, se você não vai querer ficar em companhia de idoso... Nem todo idoso é fofinho, né? Outra na foto, né? É outra coisa que vendem, né? E uma coisa, até bem pouco tempo se confundia... A gente também não é fofinho, né? Nem sempre a gente é fofinho. Mas até bem pouco tempo se confundia cuidador de idosos com, no caso da mulher, dama de companhia. Acompanhante. Acompanhante. Ficar ali, eventualmente, alcançar um copo d'água para o idoso, porque ele não tenha que levantar, ou coisa assim. Isso até é possível quando o idoso tem toda a autonomia ainda. Só tem alguém ali para ficar com ele, tá? Para ele não estar sozinho. Agora, quando ele começa a requerer cuidados para andar, para fazer sua higiene, para até fazer suas necessidades, então aí a coisa não, o acompanhante já não serve mais, porque ele não tem técnica nenhuma e não vai saber o que fazer. Né? É isso aí, gente. A coisa é mais complexa do que a gente pode supor. Eu volto a dizer que isso vem de uma mentalidade e a cultura é uma coisa assim, ela é muito enraigada, né? Ela chega e ela determina padrões, e esses padrões sociais, eles muitas vezes, eles custam a ser modificados. Então, assim, voltamos lá naquela questão. Meu pai e minha mãe envelheceram e... a família tem lá algumas pessoas que já estão aposentadas, então, ou uma irmã, ou uma filha que mora próxima, ela poderá sim, e deverá olhar, zelar, cuidar, atender, mas o cuidado do dia a dia, vamos chamar um profissional. Este profissional que está capacitado, né? E que ele poderá, que está qualificado, que poderá desenvolver aquele cuidado diário, porque essa pessoa precisa de um cuidado específico, vários cuidados no decorrer de todo o dia, né? Ao levantar e até a hora de deitá-la à sua cama, né? Então, isso tudo a nossa sociedade terá que ter uma compreensão maior, né? Que a pessoa específica para desenvolver esses cuidados poderá ser alguém bem qualificado e que também vai gerar em mim, que sou familiar, uma tranquilidade maior, porque eu sei que eu estou com um profissional que está atendendo bem meu pai e minha mãe que envelheceram. E que você pode cobrar se não fizer bem feito. Sim, claro, com certeza. Claro, né? É um profissional que está sendo bem remunerado. A sociedade está reconhecendo que precisa e tá reconhecendo e está pagando. Isso é positivo. Acho que agora tu citaste uma coisa que agora me fez pensar que a cobrança de um irmão, de uma irmã, pode gerar outros problemas. Pode. Né? O irmão, a irmã, a filha, né? No caso que está cuidando do pai, e o outro irmão, filho, enfim, acha que não deveria ser assim, e daqui a pouco cria-se uma outra situação. Um clima, né? Da própria família, né? Cria, assim, divergências, isso, porque né? cada um tem sua forma de olhar, dá para evitar, sim. Então, se a sociedade está envelhecendo, com certeza está. A sociedade precisa pensar como queremos, né? Lá no futuro, ser atendidos. Né? Então, aquela ideia de que um familiar vai me cuidar, eu acredito que isso são mentalidades que poderão não existir mais. Agora, um profissional bem qualificado, bem capacitado, que sabe o que é o cuidado, esse sim, ele é bem acolhido e vai ser bem acolhido e já é bem acolhido em nossa sociedade, né? O curso tem 160 horas teóricas, mais 40 horas, né? Nosso curso são 200 horas, né? 200 horas. Os 160 horas, vamos assim, abrir isso nos módulos, assim, né?
Tem como mais ou menos falar? A gente não chama de módulo, chama de componente curricular. Por quê? Porque cada área a gente chama de um componente. Por exemplo, a área da nutrição. A nutricionista entra com todos os aspectos da nutrição do idoso, onde ela então amarra seus conteúdos ali, né? Então vamos chamar os aspectos nutricionais um grande guarda-chuva, onde o profissional nutricionista vai desenvolver todo o seu conteúdo, assim como o enfermeiro, né? Aspectos dos cuidados em nutrição, aspectos em cuidados em enfermagem, aspectos dos cuidados fisioterapêuticos, né? A saúde bucal, os aspectos da ética, eu faço essa abordagem, os aspectos dos estímulos cognitivos é outra abordagem que eu faço, onde tudo isso eu amarro várias formas de trabalhar, que são os nossos conteúdos. Então, os aspectos, o curso foi pensado de uma forma transdisciplinar, em que nós chamamos de item curricular ou de componente curricular. E esse olhar de cada profissional, onde ele amarra seus conteúdos, né? E seus conteúdos afins, né? Cada área com seus conteúdos afins. Mas não estão soltos, né? Eles se conversam. Não, eles se conversam entre si, até porque é uma proposta transdisciplinar, né? E isso se encaixa também o cuidado com os dentes, odontológico. Temos, inclusive, um componente que fala de finitude. Espiritualidade, de finitude. Ela requer, né? O idoso ele está arrumando ao final, né? Isso tem que ser dito, né? Tem que ser dito. Para a família também entender isso. Sim, né? sim, também. E o próprio cuidador tem que entender precisa compreender isso ali. Porque ele precisa, veja, é meio dúbio. Ele precisa se apegar ao idoso, mas não deve se apegar demais ao idoso, porque amanhã ele vai ter que deixá-lo e vai ter que cuidar de outro idoso. Bom, então, voltando aos aspectos dos componentes, tem esse da nutrição, da enfermagem, fisioterapia, são 7 profissionais. Os aspectos sociais. Aspectos sociais do envelhecimento, que a gente falou antes. Aspectos psicológicos. O idadismo, existe a rejeição social do idoso. Tá? Que temos que saber conviver com isso também. Saber conviver. Né? Porque se bate nesse país muito em racismo, em separatismo de Nordeste com Sul, enfim, mas não se fala do idadismo. Né? Muito pouco. Muito pouco. Porque o próprio governo, isso não é política, não importa lado, os governos não olham, seja ele municipal, estadual, federal, eles não olham a questão do idoso. Olham através de instalação de uma ILPI pública ou coisa assim, mas isso não é olhar a questão na raiz. Tem que olhar ali na frente, que é justamente essa orientação que precisam as famílias do ser envelhecente, o próprio ser envelhecente e o cuidador do ser envelhecente. Então, são 3 aspectos que tem que ser tomado conta, deveria ser pelo poder público, mas né, a iniciativa privada até que tenta, né, e é difícil, como nós vemos debatendo, né, você já viu que não é muito fácil para a gente se manter. Que legal. A questão, assim, voltando para as aulas, a gente tem toda uma dinâmica de aulas práticas, acho que isso requer, né? Porque são pessoas que pararam de estudar, muitas apenas com ensino, acho que isso é importante também ressaltar, são pessoas com ensino fundamental, né? Algumas delas com ensino médio e muitas pessoas raramente com curso superior, que estão olhando o envelhecimento uma forma de mudar de profissão, e é louvável, né? Então, essas pessoas procuram fazer o curso para se inteirar das questões, né? O nosso curso, voltando aos componentes, aspectos psicológicos, aspectos fisiológicos, aspectos biológicos. O cuidador precisa saber. Tem a questão do como o corpo envelhece. Nós temos que abordar a biologia.
né? Então, essa questão do envelhecimento, ela requer esses olhares das várias áreas para compreender o que é envelhecer. Envelhecer não é aquele idoso caricato que está por aí de bengalinha, curcundo, de rugas com rugas. Isso não é o envelhecimento. Cabelo Envelhecimento branco, sem cabelo. Envelhecimento é muito mais amplo, é muito mais para a gente poder dizer assim, esse envelheceu e este envelheceu por quê? Né? Então, começamos já com os aspectos, né? Com os aspectos biológicos para que compreenda o que é uma célula envelhecendo, o que ela vai fazer no nosso organismo, como isso vai desenvolver. Então, nós temos esses profissionais que estão conosco e que desenvolvem suas aulas, né? Creuza, e me diz uma coisa, para participar do curso, né, vocês têm alguma... o candidato ele tem que cumprir algum requisito para fazer? Ter mais de 18 anos e ter ensino fundamental. Tá? Mas, como eu falei anteriormente, pode ter o curso, pode ter tem pessoas até que são técnicos de enfermagem, que já nos procuram também. Técnicos de enfermagem. 18 anos é o... 18 anos e ter o curso ensino fundamental, né? Muitos concomitantes fazem continuam a escolaridade, né? E vão buscar o SEJA, o EJA, né? Sim. E tá tudo certo. E que é bom, né? E até por orientação da nossa, né? A gente dá muita orientação no sentido de continuar na escolaridade, né? Regular, pelo fato das famílias poderão estar cobrando isso no futuro também, né? Como só tem ensino fundamental, como só tem, né? Então, a pessoa muitas vezes vai buscar ensino médio ou concluir o ensino fundamental. Que legal. Gente, que bate-papo gostoso, viu? Estamos falando de nós, né? Estamos falando de nós. Estávamos falando de nós. Mas sim, eu já quero também dar o encaminhamento para o final, também nosso horário já está se chegando, né? Bom, falamos sobre o curso, falamos sobre Bergeron, falamos da experiência de vocês, falamos como quem nos ouve aí pode ajudar também. Vamos deixar depois esses canais tudo descrito aqui no vídeo também. Mas assim, um encaminhamento para o final, eu queria que cada um deixasse aí um recado, uma palavra de, quem sabe uma poesia, né? Mas uma palavra final aí no nosso nesse nosso episódio, né? Tu tem a poesia, depois tu pode terminar com a tua poesia. Eu posso, só que eu tenho que pôr ela aqui, né? Não tem problema. Pela experiência, acho que eu vou falar, teria muita coisa a ser dita, mas o nosso tempo também está se esgotando, como disseste, né? Pelo tempo que eu estou à frente do IBGERON, né? Cada turma que eu qualifico, que eu entrego um certificado, eu vejo que a minha função social foi contemplada. E isso me dá um enorme prazer, esquecendo se eu recebi, se eu não recebi, mas eu estou vendo um profissional que vai ao mercado de trabalho qualificado, que se sente realizado, que muda a sua vida, e isso causa em mim uma coisa fantástica, que é uma gratidão. Nós não estamos num programa hoje para falar em gratidão. Grata por estar contribuindo com essa questão do social, da mudança, acrescentar os conhecimentos, ser uma instituição que está voltada ao envelhecimento, que o envelhecimento está batendo às nossas portas e que esse profissional está capacitado e está qualificado. Isso me dá uma enorme satisfação e gratidão poder estar à frente de tudo isso. Então, neste momento, eu sou muito grata a ti, tá, Loriberto, por ter nos aberto este espaço, para que nesse espaço, seja para divulgar, né, o nosso instituto. E estamos abertos para responder as perguntas que poderão surgir, né, na nossa comunidade, na nossa sociedade. Estou aberto para responder. Poderão nos ver no Instagram, no Face.
E o nosso site que está estamos refazendo ele, então ele está temporariamente fora do ar, E mas Bejerão logo acha em ele qualquer rede social, né? Tanto- encontra no Instagram e agora no Face. E o nosso site nós tiramos para fazer algumas mudanças, né? E daí ele vai estar voltando nos próximos dias, né? Legal. Muito obrigada, tá? Pela oportunidade. Imagina. Tá? Eu também quero agradecer aí a oportunidade que a gente teve de mostrar um pouco do que é o Ibegerão e do que pretende o Ibegerão, né? Mas eu vou ficar devendo para vocês a poesia hoje, mas eu posso pedir que vocês entrem. A gente faz um combinado. Na descrição depois do vídeo, depois o senhor me manda, eu colo uma poesia na descrição do vídeo. E aí, lógico, onde achar essas poesias exatamente, também, né? Isso é importante, porque o seguidor é importante, né? Que ele siga e participe do que a gente faz, né? Mas, voltando ao assunto de Bejerão, a gente só tem a agradecer essa oportunidade para vocês, né? E torcer para que a sociedade pense um pouco no envelhecimento e destine alguma coisa de auxílio a essas entidades. Não precisa ser só a nossa, não. A quem quiser se prontificar a encarar essa questão do envelhecimento. Isso aí precisa de um olhar, porque todos nós é o único ser que sabe que vai envelhecer. E a outra opção não interessa para ninguém. Porque quem não envelhece é porque morre antes. Né? Eu sempre digo, tem outra opção, mas ninguém quer essa opção. Então, nós temos essa certeza, vamos cuidar de nós mesmos no futuro. Que legal. Certo? Baita poema. Vai teu poema, tá certo. Legal. Creuza Maria Fleck, Gratidão. presidente do IBGERON, Instituto Brasileiro de Gerontologia, e Paulo Roberto Schweik, ele que está presidente do Conselho Fiscal. Antes da gente encerrar, eu ainda vou deixar uma pequena lembrancinha para vocês, um mousepad para sempre lembrar aí do nosso bate-papo. Muito grata, gratidão, dádiva e gratidão. Gratidão. E adiante aí a gente, né, também vai acompanhando o trabalho de vocês. Se tiver novidade, né, o convite já está aberto também para a gente gravar um segundo episódio. Já temos, né, dentro desses 99, né, já tivemos 2 instituições que repetiram um bate-papo porque tinham novidades, e muitas novidades. Sim. Então, assim, né, a porta está aberta também, né, quando vocês sentirem, além do laboratório, agora a gente vai ter mais alguma coisa. Então, assim, vamos falar sobre isso também, que é muito legal. Muito, muito obrigada. E nos colocamos também à disposição, caso queiram, né, estar conosco e um cuidador, de repente, necessitam, a gente sempre pode indicar alguém, tá? Muito bem. E para você que nos acompanhou até aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal, curta, compartilhe esse conteúdo que é inspirador. Até a próxima.